Então, Itamar, né, o julgamento foi tirado da pauta na época. Lá teve aquela enxurrada, né, de E, ações, e pessoal entrando e continua tal. tendo, toda Pois semana é. entra. Então, quem ainda não entrou com a ação do FGTS, Entre. a indicação é que entre, né? Porque Porque tem o problema da modulação. Porque isso, o vamos que lá. acontece, gente, Modulação. é importante a gente entender. O Supremo, não sei se vai acontecer, não tem nada de garantido aqui, né? Mas o Supremo tem tido sempre, eu estava mexendo com isso, sei lá, faz uma semana, na questão da modulação, por exemplo, da extensão das patentes para além de 20 anos, que foi uma discussão de uma ação declaratória de constitucionalidade de muita repercussão. Né? O Supremo tem, invariavelmente, dado um tratamento melhor. Né? Ele, normalmente, quando a tese é muito grande, ele fala vale daqui para frente. Nesse caso das patentes, foi da data da liminar concedida para frente, quem já tinha ação. Né? E pode ser que seja assim também. Mas o Supremo tem julgado também da data do julgamento da inconstitucionalidade. Entrou depois do julgamento, não recebe. Os efeitos da declaração da inconstitucionalidade só são para depois. O atrasado não entra, que eu acho que é o que o Supremo vai fazer no julgamento dessa ADI 5090, porque é muito dinheiro para trás. A Advocacia Geral da União está fazendo cálculos aí. Tudo bem que tem um pouco de terror nesse negócio, talvez, mas estava fazendo cálculo de 320 bilhões de reais, que sei lá, é um mega, talvez o maior esqueleto do Brasil, se isso for assim. Da última vez que mexeram no fundo de garantia para dar para todo mundo a diferença da caderneta de poupança, vocês lembram que foi a última grande mexida judicial no fundo de garantia, o governo teve que criar um imposto para financiar essa diferença, para pagar a todo mundo essa correção monetária e mais os 10% da multa que surgiu por causa disso, né? Para você para poder recapitalizar o fundo de garantia. E acho que vamos ter neste julgamento este sistema, mas toda vez que o Supremo faz isso, ele sempre ressalva as ações que entraram antes, porque senão não adianta nada entrar com ação no Brasil. Né? O recurso à justiça, você ter acesso à justiça tem que ter o seu peso. Né? Então, a Sim. modulação, eu tenho otimismo que ele vai modular, mas quem tem ação anterior ao julgamento poderá pedir o atrasado. Quem não tem, primeiro, não vai ser automático, porque vai ser para frente, e em segundo, não vai ser, mesmo quem entrar, não vai ter esse direito. É isso que eu queria falar para vocês a respeito da modulação. Então, gente, é garantido que vai ser assim? Não. Mas eu acho que o risco de não fazer é maior do que o risco de fazer. Legal. Excelente aí sua fala, porque a gente vê muitas objeções disso em todas as teses, né? Porque essa questão do impacto econômico, né, da decisão judicial em cima das contas públicas. Então, eu ia chamar a atenção justamente desse episódio aí dos 10% do FGTS. Duas coisas que eu queria pontuar. Essa 10% do FGTS, que aconteceu isso, né? O direito foi reconhecido, e aí o problema de pagar não é nosso, o problema de pagar é do governo. Então, nessa situação, ele viu, pô, realmente vou ter que pagar. Então, o que eu vou fazer para pagar? Criou-se a multa lá dos 10% do FGTS. E garantiu o direito de quem tinha, né, que estava pleiteando algo justo do direito dele. Então, quer dizer, as pessoas ficam preocupando, isso aí, o julgamento vai ser político, vai dar, não vai dar e tal, no final das contas, né, não vai ganhar, e tudo não interessa, o problema não é nosso, o problema é deles. O que a gente precisa é garantir o direito do cliente. Depois, né, é o governo que tem que lidar com isso.
E outra coisa que eu ia citar é o voto do Fachin no julgamento da tese do século, né, do tema 69. Sim. Ele foi muito incisivo, né, na forma como ele coloca a postura do governo diante dessas ações judiciais, porque ele só fica nessa argumentação, porque vai quebrar o governo e não sei o quê, né, vai quebrar o país e tal, mas ele tem inúmeros mecanismos para corrigir isso, né, poderia ter alterado isso anteriormente e já regulamentado a forma correta de tributação, mas não, ele vai protelando o máximo que consegue, e depois quer dar uma de coitadinho que não tem como pagar. Né? Então, quer dizer, cada um vai exercer o seu papel. O nosso papel aqui é cobrar o direito do cliente. Se depois, né, o governo, qual o recurso que ele vai conseguir para fazer esse pagamento, não é problema dele, não é nosso. E já existe um mecanismo, gente, legal para o Supremo fazer isso. A modulação não existe senão por causa disso. A modulação existe para você conseguir equalizar, né, o que o ministro Fux chama de, achando que é uma grande novidade, que é a teoria econômica do direito, ou o consequencialismo econômico das decisões judiciais, né? Ele adora esse tema e dá um jeito de desviar todos os votos que ele tem para isso. É um tema muito caro ao ministro Fux, mas a modulação já é um mecanismo para isso, e acho que o Supremo vai cortar mesmo o atrasado para quem não pediu, porque é muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas agora, para quem pediu, é uma situação diferente. É uma situação em que o Judiciário tem uma outra obrigação constitucional de dar resposta a um pedido que se for declarado inconstitucional, é um pedido que é coerente com essa inconstitucionalidade. Lembrem-se de que existia, capitaneada pelo ministro Marco Aurélio, uma corrente no Supremo de que não tem que modular coisa nenhuma, o governo que se vire. A inconstitucionalidade é de origem, existe desde o zero e acabou, se vira. Né? O ministro Marco Aurélio era muito rigoroso com isso. Agora, entre um argumento da Advocacia Geral de que o Brasil vai quebrar, que a dívida pública vai aumentar, que não tem condição, que vão ter que criar imposto, que isso vai retrair a atividade econômica, que no fim das contas vai voltar tudo contra o trabalhador, porque vai causar desemprego, etc. Né? Entre esses dois extremos, existe a modulação, que o Supremo tem sabido utilizar com muita sabedoria. Né? Entre esses 320 bilhões de reais, se fosse para pagar todo mundo, e as ações entradas, qual é a proporção? O governo pode pagar, vocês acham que chegou a 150 bi, que é a metade? Vocês acham que chegou a 30 bi? Né? Quem entrou, ele se mexeu. Quem entrou com a ação se mexeu, se virou, foi procurar um advogado. Entrou sozinho na justiça, está cheio de petição de graça aí. Né? Se virou para fazer. Essas pessoas têm que ter resposta, porque é um exercício de cidadania. E o Supremo tem que olhar para isso também. Né? E pelo menos isso o governo tem que responder. Né? E pelo menos em relação a isso, o governo tem que responder. A minha dúvida é em relação ao corte na modulação, mas eu não tenho quase nenhuma dúvida de que haverá uma modulação, sim, né? E que este argumento é um argumento que não vai ter, né, do terror econômico, não vai ter essa penetração no Supremo. Né? E o julgamento já é político. Né? A modulação já é política. Sim. É política dentro da lei, dentro do processo. Sim. Mas existe, obviamente, e ninguém nega que existe a intervenção de fatores, não digo até de natureza política, de natureza do Estado, de política de Estado, e não de política partidária nem de governo. Claro. Tá?